Boa noite a todos. Hoje, seguindo o calendário de estudos do SEACA, nós vamos fazer algumas reflexões sobre o Espiritismo. E gostaríamos, então, de começar pelo capítulo 1, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: o Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas incontestáveis, a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo físico. Ele nos mostra o mundo espiritual, não mais como algo sobrenatural, repleto de fenômenos até hoje incompreendidos, mas ao contrário, como parte de um processo natural onde a vida continua após o nosso desencarne. Então Kardec começa dizendo que o Espiritismo é uma nova ciência que vem revelar ao ser humano, por meio de provas incontestáveis, e são realmente fartas, abundantes, as provas da existência do mundo espiritual. Chico Xavier, médium Francisco Cândido Xavier, ele, dentre tantos outros médios, mas nós gostaríamos de destacar o Francisco Cândido Xavier, que através da sua mediunidade, dos vários tipos de mediunidade, ele nos trouxe comprovações sérias, firmes, claras da existência do mundo espiritual, da nossa relação mundo físico, mundo espiritual, através de cartas consoladoras, das reuniões no Centro Espírita em Pedro Leopoldo, inicialmente, depois ele mudou-se, e sempre trabalhando e mostrando essa relação da existência do mundo espiritual, provando a existência do mundo espiritual. Nós sabemos, graças ao Espiritismo, as suas informações trazidas pelos espíritos, porque é uma doutrina dos espíritos, não é uma doutrina personificada numa determinada pessoa. Os espíritos que trouxeram todas as informações do mundo espiritual. Então, não podemos dizer que é desse ou daquele espírito ou entidade. Não é assim. É a doutrina dos espíritos que mostra os fenômenos nessa relação. E nós, como espíritos imortais que somos, ora encarnado, ora desencarnado, nós mantemos essa relação constante com os espíritos, mesmo estando encarnado, e quando nós deixamos o corpo e retornamos ao mundo dos espíritos, que é a nossa verdadeira pátria. Como nos diz Kardec, o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. E então diz justamente que é um ensinamento coletivo
pois cada espírito veio trazer a sua contribuição, os seus conhecimentos, anunciando a existência do mundo espiritual. Então hoje nós temos essa vasta informação, esse vasto conhecimento do mundo espiritual, graças à doutrina dos espíritos. E não é por menos que tem o nome de o Consolador, como Jesus nos prometeu, que iria rogar ao Pai, iria mandar um novo Consolador, que é a doutrina dos Espíritos, que é justamente essa doutrina abençoada que consola, que nos esclarece, permitindo que tenhamos uma fé raciocinada, sabendo assim por que acreditamos, sabendo que acreditamos e por que acreditamos, né? Não é uma fé irracional. Nós temos, através da doutrina, condições de termos fé raciocinada, sabendo de onde viemos, o que fazemos aqui e para onde vamos. Isso nos dá uma segurança, um consolo muito grande, porque, ao contrário, né, a doutrina materialista é a doutrina que traz muito sofrimento para aqueles. Nenhuma crítica, cada um segue a doutrina que melhor atende suas necessidades, seus interesses, mas é uma que leva ao sofrimento, porque pelo materialismo só existe uma vida, esta vida terrena. Morreu, acaba tudo. Então, as pessoas entram em desespero em relação aos seus entes queridos. E, ao contrário disso, o Consolador prometido, a doutrina dos Espíritos, nos mostra que a vida ela é uma só. Nós só temos uma vida, nós somos imortais. Fomos criados por Deus, nosso Pai, e viveremos, queiramos ou não, viveremos para sempre. Então não há a separação, ainda que ocorra, ela é temporária e é física. Espiritualmente nós continuamos unidos em pensamento, em prece, em vibrações, né? Então por isso que nos consola, porque quando não perdemos quando há a separação de um ente querido, nós sabemos que a vida continua no plano espiritual e eles continuam vivendo normalmente na vida espiritual. Apenas partiram antes de nós e num futuro que só Deus sabe, poderemos nos reencontrar. Então, é uma doutrina que realmente nos consola, nos dá segurança, paz de espírito, principalmente neste momento de pandemia, né, em que tantos irmãos e irmãs estão desencarnando, mas faz parte de um processo, né, a morte do corpo físico faz parte da lei natural. O corpo, como matéria, perece, se desgasta e tem que para de funcionar, né? Então não há como viver para sempre com esse corpo. Desencarnamos e, no momento determinado por Deus, nós adquirimos um outro corpo e reencarnamos para continuarmos a nossa jornada evolutiva. E esse processo é necessário, porque como
nos mostra a questão 230 do Livro dos Espíritos, precisamos da existência corporal para pôr em prática as ideias que adquirimos no mundo espiritual. No mundo espiritual há evolução também, mas é necessário o retorno à vida corporal. E seguindo aqui no item 7, no mesmo capítulo, Kardec anota que Jesus disse: não vim destruir a lei, vim cumpri-la. E o Espiritismo também diz: não vim destruir a lei cristã, vim executá-la. Porque através do esclarecimento, né, Jesus disse: conheça a verdade e a verdade vos libertará. Então, através do conhecimento, dos esclarecimentos que a doutrina nos proporciona, nós temos condições de pôr em prática as leis de Deus, né? E continua aqui, tendo a supervisão do Cristo, foi por ele mesmo anunciado em diversas passagens. Assim o Espiritismo chega com a finalidade de preparar a humanidade para as transformações que acontecerão na Terra, visando sua mudança de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Isso à época que Kardec, então, escreveu o Livro dos Espíritos, na sua época, que ele estava vivo. Isso foi no século XVIII. Atualmente, isto já está se cumprindo, né? Até como ficou também anotado na Gênese. Isso ficou registrado da evolução que aconteceria no planeta, que está saindo de provas e expiações para mundo de regeneração. E isso já está acontecendo e nós estamos sentindo isso através dessas mudanças que estão acontecendo, né? Mudanças essas de ordem moral, ao contrário do que se supunha que fosse de ordem física, de ordem material, com cataclismos, furacões, vulcões. Não. A mudança agora ela é de ordem moral. E estamos percebendo, né, a chegada de novos de espíritos já bem mais evoluídos, alavancando aí, acelerando o progresso do planeta. Então, nós temos, e avançando então, nós vamos ao capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala aqui dos bons espíritas. No item 4, o Espiritismo bem compreendido e bem vivenciado leva o homem, né, no sentido ser humano, a possuir as qualidades descritas para o homem de bem, que está no item anterior, no item 3. Então, destacamos aqui o Espiritismo bem compreendido e bem vivenciado. Ou seja, nós temos que estudar, né? Conhecer as leis, procurar compreender, né? Incorporar, mas compreendendo, temos que incorporar no nosso patrimônio espiritual, na nossa alma, e assim, além de compreender, vivenciar, quer dizer, colocar em prática o que nós vamos aprendendo com o Espiritismo, que não basta compreender, temos que praticar.
o Espiritismo não cria uma nova moral, ele apenas facilita aos homens e mulheres, ser humano, a compreensão e a prática da moral do Cristo. Então, é compreender e praticar a moral do Cristo. Oferece uma fé sólida e traz o esclarecimento para aqueles que duvidam ou vacilam. E isto é muito normal, muito comum, né? A dúvida, vacilar em determinados momentos. Quando a situação tá calma, tranquila, é muito fácil, né? Mas quando a situação se complica por N situações, né? Aí é a hora do testemunho. Então é a hora que, infelizmente, muitos duvidam ou vacilam da moral do Cristo. Por isso que precisamos perseverar no estudo, na prática, né, para que a gente tenha isso dentro do nosso coração com muita firmeza, muita segurança. E como fala aqui, que leva o ser humano, o Espiritismo leva o ser humano a possuir as qualidades descritas no homem de bem, que é o item 3, o anterior. Vejamos então o que diz o item 3, o homem de bem. O verdadeiro homem, o ser humano de bem, é aquele que pratica, olha aí, novamente, o exercício efetivo, né, da lei da justiça, do amor e da caridade em toda a sua pureza. Chamamos atenção para nossas reflexões que é uma lei só. Vejam que não diz as leis da justiça, do amor e da caridade. Fala a lei da justiça, do amor e da caridade em toda a sua pureza. Porque isso, a lei de Deus, ela é única, ela se mistura, né? A justiça. Se você faz justiça, você está colocando o amor nesta ação. Se você pratica o amor, você faz questão de que haja justiça naquele acontecimento. E se tem amor, tem a caridade, porque é o amor em ação. Nós fazemos questão de praticar o amor, ajudando as pessoas, o próximo, aqueles mais necessitados, para cumprir, que na realidade a caridade, como nos dizem os Espíritos, é a ponte que nos liga a Deus. Então, nós temos que ter esse cuidado de trabalhar, de praticar, quer dizer, agir, ajudando, tendo sempre como foco o nosso irmão mais necessitado, mais carente, em toda a sua pureza. Porque quando fazemos isso, a pureza ela não se percebe, você não toca na pureza, é uma coisa íntima de quem pratica, de quem realiza, de quem cumpre a lei de justiça, amor e caridade. Então é uma coisa que não se vê. Duas pessoas numa mesma situação podem ter purezas distintas. Então é importante isso, que em toda a pureza que cada um consegue, conforme a sua evolução, conforme o seu estado moral e espiritual. Questiona sua consciência sobre os seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia. Aqui nós lembramos das reflexões de Santo Agostinho, né? Que ele menciona no Livro dos Espíritos,
que ele fazia todas as noites antes de dormir, para ver se durante o dia ele tinha feito todo o bem que podia, se feriu, magoou alguém, para que no dia seguinte ele procurasse essas pessoas para pedir desculpas, pedir perdão. Ele fazia isso todas as noites antes de dormir. Então é o que diz aqui. E se de propósito não deixou escapar a ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele, enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que os outros lhe fizessem. É a lei máxima, né, que está no mandamento de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se nos amamos, amamos da mesma maneira, devemos amar os nossos irmãos, sempre querendo o bem, sempre querendo ajudar, na medida do possível. Porque tem uma outra questão no Livro dos Espíritos que diz: basta não fazer o mal para ser agradável a Deus? E os Espíritos superiores então respondem: não, é preciso fazer todo o bem, no limite de suas forças, porque você é responsável por todo o mal que aconteça em razão do bem que deixou de fazer. Então, que nós procuremos ter isso em mente para conseguirmos nos enquadrar aqui na descrição do ser humano de bem. E o Espiritismo é isso, e muito mais, né? Por isso que Jesus disse que iria mandar o Consolador prometido, né? Que ia rogar ao Pai e ficaria até o final dos tempos, porque são leis para a eternidade, leis divinas, leis de Deus, eternas e imutáveis. Então, nós procuremos nos instruir, amai-vos e instruí-vos, é o que nos fala o Espírito de verdade. Então, que nós procuremos nos amar, nos instruir, para sermos cada vez melhores, sermos cada vez mais úteis como seres humanos em trânsito pela Terra, porque a nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual. Gratidão, irmãos, pela paciência, gratidão a Deus, a Jesus, ao irmão guardião. Muito obrigado e uma boa noite.